Olá, a paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez querendo compartilhar uma palavra do Senhor. As meditações, que a gente faz, os entendimentos, ninguém é dono da verdade. Mas, olhando aqui em Isaías 51, que nós vamos chegar lá em Mateus, tá? Nós vamos chegar em Mateus 21 sobre a parábola da figueira estéril. A figueira que não dá fruto, que Jesus pede para secar. Nós vamos chegar lá, é rapidinho. Em Isaías 51 diz assim no verso 3: Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Fará do deserto como o Éden, da sua solidão como o jardim do Senhor. Para haver uma transformação numa vida, Deus ele transforma o que nós temos visto, o interior da pessoa. É uma transformação que vem de dentro para fora, é do coração para fora. Então essa transformação ele compara com um jardim, compara como o jardim do Éden. Perceba que ele faz essas transformações, essas comparações, utilizando elementos, por exemplo, árvore, jardim, certo? Agora vamos para Isaías 61, que é a mesma ideia. Eu nem li antes, mas deixa eu achar aqui. Tal. Ó, no verso 4, não, já achei. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas, pregar o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria. Aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Aqui Deus usa figuras físicas para representar espirituais. Proclamar libertação aos cativos ou pôr em liberdade os algemados. Representações físicas de coisas internas, de coisas espirituais. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aqui novamente ele faz uma comparação do que vai se tornar o homem em carvalhos de justiça. É o interior dele que vai se transformar. Por fora pode continuar a mesma carcaça, mas a transformação é por dentro, e ele vai se transformar em um carvalho de justiça. E essa transformação acontece onde? Por dentro, na nossa mente, na nossa maneira de pensar, no nosso comportamento, no nosso coração, no nosso amor, na nossa alma. Coisas que acontecem internamente. Simplificando, vai mudar a sua maneira de pensar, o seu comportamento. Eu creio que acontecem coisas espirituais, guerras espirituais, anjos para o lado, demônio para o outro. Algemas quebradas no mundo espiritual. Eu creio em tudo isso. Mas parece que o final da história é a mudança na nossa maneira de pensar. Agora a gente leu Isaías 61. Agora vamos lá em Mateus. Mas antes tem um texto bonito aqui em Zacarias. Deus abençoa Judá e Israel. Tem um texto lindo aqui em Zacarias 10, 6. Diz assim: Fortalecerei a casa de Judá, salvarei a casa de José, e fá-los-ei voltar,
porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. Que lindo, né? Ele chama de volta para um novo caminho, para uma nova maneira de pensar, para uma nova transformação, para um novo comportamento. Toda vez que Deus nos pede, se arrependa, converta-se do seu mau caminho, Ele está nos chamando a uma nova maneira de pensar, abandonarmos pensamentos antigos e pensarmos de forma diferente, comportamento diferente, voltados ao amor de Deus. Aqui no capítulo 11, aqui em Zacarias, diz assim, ó: abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Abra, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros, para que o fogo consuma aqueles pensamentos, aqueles comportamentos orgulhosos, arrogantes, presunçosos, jactanciosos, para que o fogo consuma esses pensamentos maus e nós vamos sendo transformados. Amém? Agora sim, vamos chegar lá em Mateus 21 e já vamos terminar. Daí eu quero fazer uma oração. Mateus 21, verso 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Olha que coisa linda. Quando a gente para e analisa a ação de Jesus, ele falou para uma figueira secar e a figueira secou. Mas será que Jesus veio à terra para secar uma figueira e ficar por isso mesmo? Não, existem coisas espirituais aí. E uma das lições que nós podemos tomar nesse texto, eu sei que existem outras, mas uma das lições é: Jesus vem em nossa vida. E sabe aqueles pensamentos que a gente vem trazendo há anos? 1, 2, 3. Pode ser que lá no passado ele até deu algum fruto, mas não está dando fruto. Precisa que nós renovemos, que nós cancelemos aquele pensamento que não está dando fruto, aquele modo de agir que não está dando fruto. Pode ser que lá no passado ele deu um fruto, mas agora ele não está dando mais. Nós temos que ter um novo modo de pensar voltado ao amor de Deus, voltado à palavra do Senhor. Simplesmente isso, não é uma coisa nova, não. É eliminar aquele pensamento que não está dando fruto. Sabe, a gente às vezes está pensando a mesma coisa 5, 10, 15, 20 anos. Vamos mudar isso. Em nome de Jesus. E como? A pergunta é: como a gente faz isso? Jesus ensina. Se você tiver fé, um pouquinho só, ora com fé e diz: Deus, eu abandono, eu seco esse pensamento em nome de Jesus e eu quero ter um novo pensamento em ti. Porque se a gente tiver fé, a gente fala para o monte para ele mudar de lugar e ele muda e lança no mar. Será que Jesus está falando de monte físico ou está falando de coisas internas nossa? E aparentemente está falando de coisas internas. Então a gente fala: Deus, esse pensamento que não está dando fruto, eu arranco e lanço no mar. E Deus me dá uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de viver, um novo comportamento baseado sempre na palavra de Deus. Sabe, às vezes nós viemos num caminho
de estar focado em alguma área da nossa vida, sabe, na nossa vida sentimental, na nossa vida financeira. Mas às vezes Deus não quer isso. Deus quer o amor a Ele em primeiro lugar, o amor ao próximo, que é o segundo mandamento. Às vezes estamos gastando muito tempo em coisas que não estão dando fruto. Está na hora de abandonar isso e ter uma nova maneira de pensar em Deus, baseada na sua palavra. Por isso a importância da gente ir conhecendo as Escrituras. Quero orar agora uns instantes e que Deus te mostre os pensamentos, a sua maneira de pensar que deve ser alterada, que mostre a minha maneira de pensar que deve ser secada e deve ter uma nova maneira de viver, um novo comportamento. Eu peço, Deus, para que o Senhor mude o meu comportamento onde precisa ser mudado. Eu peço, Deus, para que o Senhor mude o comportamento de quem está vendo, em nome de Jesus, aonde precisa ser mudado. Que o Senhor seque, Deus, que o Senhor seque aquele pensamento que a gente vem trazendo há anos que não está dando fruto. Seque, Jesus, e coloque uma nova maneira de pensar, em nome de Jesus, um novo comportamento, em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Amém.